Você sabia que antigamente, para as mulheres trabalharem, elas precisavam da autorização dos maridos? Você sabia que a calça jeans só foi liberada para as mulheres usarem fora de casa, em eventos, nos anos 70? Você sabia que até 1974 a mulher não podia ter cartão de crédito? Só o homem? Se você não sabia, fique sabendo. São conquistas das mulheres e não são conquistas assim, vamos deixar elas terem um cartão de crédito, né? Não, foi conquista com muita luta, com muito sofrimento também de outras mulheres. E hoje a gente vai falar disso. Dia 8 de março, Dia da Mulher, e a gente vai mostrar um outro lado desse dia, que claro que você pode dar uma flor, um bombom, um jantar, mas acima de tudo a gente tem que levar em consideração a luta das mulheres para ocupar esses espaços, e essa luta ainda continua, porque existem muitos espaços que a gente ainda não consegue ocupar. E por isso hoje a gente tem uma convidada muito, 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 muito especial, que vai falar um pouco dessa história, de como tudo isso aconteceu. Ela é uma referência na cidade quando se fala em feminismo, em feminino, em mulheres. Ela é uma mulher sempre à frente do tempo dela, muito inteligente. Pode ser que vocês não tenham o prazer de ter conhecido, mas hoje vocês vão conhecer. Então, hoje aqui com a gente, pela primeira vez, Carolina Tedeschi. É um pouco mais do mesmo. Não é. A Carolina, ela é a idealizadora e quem realiza uma imersão que acontece na nossa cidade, que se chama Moça Se Toca, e ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto que ela tem e que é tão importante para as pessoas que participam, né? Os retornos, o feedback é sempre muito rico. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente de tudo isso hoje. Prazer, Carolina. Baradelas Podcast. Prazer é todo meu. Olha, queria eu tô agradecer. muito feliz Nossa, de você ter, né, conseguido na sua agenda tá correria. um negocinho assim, Um pra negocinho, vir aqui falar com a né, gente. para falar do Dia da Mulher, que é um dia tão importante, né? E agora falando sério, né? O Baradelas é o nosso projeto, o nosso podcast, o nosso momento da gente falar sobre diversos assuntos, mas, né, que foi idealizado, pensado pela Rosângela, e a gente também trabalha juntas no Moça Se Toca, que é um percurso, na verdade, que eu desenvolvi desde 2019, a gente está aí nessa luta, a pandemia entrou, acabou com um pouco de... Deixa eu explicar, é assim, gente, no Baradelas, eu sou a chefe. Ela manda em mim. Eu mando e ela obedece. No Moça Se Toca, ela manda e eu obedeço. E é assim, e tá dando certo. E é assim que tem dado certo. Não pode mexer. Não mexe. Então, e aí eu pensei, né, nessa imersão, nesse caminho de conversas e de reflexões, onde a gente pudesse tratar um pouco da história da mulher, né? Tentar desnaturalizar as coisas que a gente acaba colocando nas gavetas do que compõe nós sermos as mulheres que somos, né? E falar da história desse 8 de março, 8M, que, assim, é muito legal que hoje em dia eu tenho feito o Moça na corporativa, que é um Moça Pocket. Porque a imersão, a gente vai para um lugar, a gente fica lá na sexta-feira. Para você que não sabe, que nunca foi... Ai, você podia me convidar. Ai, vamos no próximo, né? Vou ver se dá. Eu vou falar para você depois a data, tudo certinho. Mas, assim, é um momento onde a gente trabalha coisas que eu acho que são fundamentais para o nosso entendimento de sermos mulheres, né? Então, tem a parte histórica, né? Que a gente precisa falar sobre ela e trabalhar também a sexualidade. A gente fala sobre coisas, assim, importantes relacionadas
as nossas relações, enfim. E aí, vindo aqui, né, falar hoje no podcast, a nossa história foi encolhendo a gente. A nossa história, a cultura, as próprias formas de o mundo se organizar como a gente vê ele hoje, acabaram moldando muito das nossas personalidades, né? Então, por exemplo, quando você fala que você acha uma pessoa muito bonita, né? Então você fala, eu acho... Fala um ator aí, uma pessoa bonita. Que você... ator, cantor, sei lá. Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. A gente falou dele hoje. A gente falou dele hoje. Eu não vou falar o comentário que eu fiz, mas tá tudo bem. Não precisa. Você só pediu pra eu falar uma pessoa que eu acho bonita, Diogo Nogueira. Então, quando a gente pensa na beleza, por exemplo, ela está relacionada muito com a forma como a gente aprendeu a ver. E isso também vale para que, por exemplo, o Diogo Nogueira é um cara que a maior parte das mulheres vai achar bonito. De repente você está ouvindo aí e fala, não gosto. Porque deve ter casado, deve ter o quê do lado, né? Né? Mas assim... Uma beleza diferente do lado. Uma beleza diferente. Uma beleza exótica. Uma beleza exótica. Mas a gente aprende a ver essa beleza, né? Então, sim, a maioria de nós vai achar aquela pessoa bonita. E assim como os nossos olhos foram colonizados, né? Treinados e colonizados mesmo, né? Porque isso remonta a muitas outras coisas. A nossa... dinâmica social, as nossas referências, a maneira como a gente se relaciona, os nossos relacionamentos românticos, de amizade, de mãe, de tudo. Coisas que a gente já falou aqui no podcast também foram moldados por essa história. Né? Então, eu gosto de falar, por exemplo, que a primeira mulher que foi retratada de alguma forma, né? Aquele corpinho... Como ela era vista, que era da pré-história, que era a Vênus de Willendorf, que é um corpinho redondinho, assim, mais ou menos assim, que tem uma foto aqui que vocês devem estar vendo em algum lugar deste canal. Então, esse era o corpo visto como belo, como bonito. E ela é toda redondinha, ela tem o peitão, aquela barriga que você não identifica muito se ela tá grávida ou se ela acabou de parir. E aí, como que isso muda até chegar numa barriga sarada, né? Num peito em pé, que não cai nunca, né? Nesses corpos perfeitos. Por quê? Porque as coisas foram se transformando. E aí, né? A gente vê que o patriarcado, ele coloca as mulheres, né? O patriarcado histórico mesmo, não é tipo, culpa do patriarcado. Não é simples assim, né? Porque tem gente que coloca num lugar muito rasa a discussão sobre sermos mulheres e sermos homens. Tem pessoas que vão achar que, mas tudo é sobre isso? Sim, tudo é sobre isso. Você falou muito bem, eu acabei ouvindo, nem estava aqui na época, mas você falou muito bem essa questão, que nenhuma conquista feminina aconteceu de boa, não foi um presente, né? Eu brinco com os meus alunos, às vezes, que quando a abolição acontece no Brasil, foi porque a princesa Isabel, acometida de um espírito de humanidade, olhou para aquele povo e falou, judiação, eu quero salvar. Que dó. Não! Teve um monte de movimento abolicionista, teve um monte de gente abolicionista lutando, inclusive pessoas brancas ocupando esses lugares de fala, porque as pessoas pretas, os escravizados não tinham voz. A mesma coisa com nós. Mas é interessante como os nossos passos, né, não estou comparando, né, com a abolição, estou falando assim, das nossas questões agora. Das nossas conquistas, né? Elas são muito lentas. Né? A gente conquista de um lado e perde de outro. Parece que a gente dá 2 passos para frente e volta 1. 2, volta. Sempre tem um retrocesso de alguma forma, né? Sim, sempre tem um retrocesso. E a própria sociedade, para dar manutenção para esse lugar, que é
doméstico, que é um lugar de submissão, subserviência, de cuidado, de como você tem essa capacidade de cuidar, né? Então, as ferramentas para manter as mulheres nesses lugares, elas vão se transformando, né, ao longo do tempo. Então, talvez há, sei lá, 20 anos fosse outra coisa, né? Há 20 anos eu acho que tinha muito essa questão do corpo também, mas você vê, por exemplo, um movimento dentro da maternidade, um movimento que vai colocar a gente em lugares de competição, porque quanto mais... E a competição, ela é muito maluca, né? A gente já falou disso também. Mas a competição, por exemplo, quando a gente tem os nossos filhos pequenos, o meu já escreve, e o seu? O meu começou com 3 anos. O meu... Lembra que a gente já fez até vídeo disso? Essa parte da competição é o que tá para fora, é o que você tá vendo, é o que acontece nas conversas. Mas o que tá dentro é uma eterna insatisfação. E essa insatisfação é massa, porque vai deixar a gente cada vez mais distante umas das outras. Esse ranço, essa angústia, muitas vezes ansiedade, coisas que você vai sentindo por sim estar sempre inadequada, estar sempre aquém. Se você pegar, né, uma turma... tô falando muito, desculpa, não vou falar não. Não, você estava falando e eu estava pensando nessa coisa da inadequação, que eu acho que é inerente a todas as pessoas, né, homens e mulheres, mas eu acho que ela é mais cruel com as mulheres, porque a sensação que eu tenho é que a gente sempre fica devendo, né? E a gente vê as pessoas discutindo esse tema. Então se você só trabalha, então significa que seus filhos, sua casa está sendo deixada de lado. Se você cuida só da sua casa, nossa, mas você não trabalha, você não ajuda. E aí a gente fica tentando equilibrar todos esses pratinhos, né? E a que custo tudo isso? E, na verdade, isso que você falou, isso é histórico. Isso vem deixando a gente sempre nesse lugar. Então, mesmo agora, as mulheres saíram para trabalhar, as mulheres estão produzindo, mas... foi colocado dentro da gente a tal da culpa. Então, você está trabalhando, mas cadê seu filho? Você está ficando com seu filho? Você tem tempo de qualidade com seu filho? Você isso, você aquilo? Então, mas essa também é mais uma dessas tecnologias que vão sendo colocadas para a gente como forma de fazer a gente se sentir sempre mal. Porque se sentir mal é massa. É massa para várias indústrias, é massa para várias formas de... E outra, né, Carol, eu acho assim, quanto mais tempo a gente passa preocupada com essas questões, a gente não se preocupa com questões maiores, que também não é interessante para grande parte de empresas, da sociedade em geral, né? E isso consome a sua vida. E consome também o seu dinheiro. Então, assim, você deixa de aproveitar, você deixa de viver, você deixa de fazer várias coisas porque você tá naquela coisa do corpo. Então agora não é o corpo, agora eu vou focar no meu trabalho. E aí é sempre extremos, né? Nunca tá porque bom. Aí você tem que ser a melhor para você ter um mínimo de reconhecimento. A ideia do nunca serei suficiente. Né? E é muito louco pensar que isso começa, essa movimentação, ela já existe, já existem questionamentos, se você for buscar nos escritos, apesar de que eles são mais difíceis. Então, por exemplo, na história, o processo de independência do Brasil, tiveram mulheres que fizeram parte da independência do Brasil. Mas até alguns anos, ninguém nunca tinha ouvido falar o nome delas. Quantas outras mulheres existiram e que a gente nem sonha? Porque quando a gente joga essa pergunta, quem são as mulheres que você conhece que fizeram parte da história? Se eu perguntar de homens, independente de ser bom ou ruim, você vai encontrar vários. Mas mulheres, geralmente, vão responder o quê? Joana d'Arc e tal. E aí, assim, existem outras... Então,
quando já existem, então, alguns escritos sobre isso, algumas pesquisas, mas é raro, porque a história, ela é escrita por homens e para homens, né? Então, quando elas vão para o mercado de trabalho, vai acontecer aquilo que eles tanto temiam, que é essa conexão da gente sentar com uma máquina de costura na nossa frente, porque a gente está pensando aí no século XVIII, XIX, que é quando elas começam a se conectar de uma outra forma, porque as conexões até ali, elas eram mais familiares ali, né? Então, ali elas estão, e elas começam a se conhecer, perceber as angústias umas das outras, enfim. E aí, isso dura, tal. Aí, quando elas... Mas ainda assim, elas, mesmo trabalhando, elas ganhavam metade do que os homens ganhavam e tal. Nossa, e aí, que estranho. Nossa, você sabe que até hoje ainda existem projetos de lei, inclusive, para votar a equidade de gênero salarial. Porque a gente ainda ganha, no mundo, mais ou menos 25% a menos que os homens, né? Então, e é muito absurdo isso, porque a gente representa hoje 40% das pessoas que dão manutenção financeira nas suas casas, provedoras, né? Então, a conta não fecha, não bate. E além de tudo, ainda puxando um outro gancho, olha como a conta não fecha, porque você tem lá o seu turno de trabalho, você tem o seu turno de cuidar da sua casa, e você tem que estar bem apresentável. E aí, mesmo algumas pesquisas apontam que até entre mulheres de uma classe mais baixa, elas gastam até 30% do que elas ganham. Claro que eu estou falando de grupos, né, de uma classe baixa dentro das pessoas que têm alguns privilégios aí. 30% do que elas ganham em beleza, em cabelo, em unha, em produtos que vão melhorar a aparência delas. A minha experiência com o Moça, quando eu participei pela primeira vez, porque na verdade assim, a Carol idealizou e pariu e eu não participei logo dos primeiros, né? Porque eu queria participar por um desejo de não só assim, eu sou amiga dela, eu vou fazer porque o rolê é dela. Eu queria realmente, e foi assim, foi muito perfeito quando eu participei na minha vida, na minha trajetória, né? E uma coisa que no Moça ficou muito marcado assim para mim foi todos esses apontamentos históricos. O Moça tem várias coisas, assim, tem parte que a gente aprende sobre as leis, né? Tem a Karen, a nossa psicóloga, que fala muito bem, explica tudo isso. Mas para mim, essa parte informativa, né? De você poder olhar, não que você vá mudar, mas de você poder olhar para um comportamento que a sua mãe tinha, sua avó tinha, e que todo mundo espera que você tenha também, e aí você olhar para aquilo e falar, não, isso é histórico, né? Isso vem acontecendo por outros motivos, né? É como se a gente fosse manipuladas para que aquilo esteja dessa maneira. Então, não que você mude, né? Eu não vou dizer que depois que eu fiz o Moça, Nossa, minha vida... Não tenho mais problemas. Depois que eu fiz o Moça, a minha vida mudou. Oh my God. Não, continuou tudo igual. Então, assim, eu consigo ver ainda situações, né? Por ser mulher, mas quando você entende, parece que você sente uma quietude, porque você para de se culpar por aquilo. Tanto quanto né? Porque você para e fala, bom, tá, mas eu tô nessa situação por conta disso, de outros fatores que eu não controlo. Então, não é culpa minha, não sou eu que não tô dando conta, não sou eu que deveria agir de certa forma e não ajo. Então, isso eu acho que dá uma tranquilidade pra gente. Então, para mim, o Moça, quando eu fiz essa parte histórica, foi assim, para mim, assim, já podia... Não, mentira, não podia ter acabado, não. Foi legal depois, mas foi uma parte muito boa, muito boa. Eu sempre penso nisso, né, que mesmo
o que a gente faz é uma construção de um percurso com vivências e tal, e que não tem uma intenção de mudar. Ai, olha, se você vier, você uma vai lavagem voltar. cerebral, né? Não é isso. É uma vivência, é uma experiência de sororidade, de conhecimento, de ouvindo você mesma, outras pessoas. De conexão também com outras mulheres, né? E a importância da Karen falando dessa parte, né, de questões relacionadas às leis, de questões emocionais, porque ela é psicóloga, da Mari, que é fisioterapeuta, falando de como o nosso corpo também foi ensinado, a fisiologia, de como algumas coisas pra gente são inacessíveis ou proibidas. E aí, assim, né, então, não entrando no mérito, mas até isso foi roubado, né? Nós somos parte, a gente tem uma coisinha aqui no nosso corpo que só tem uma finalidade. E muitas de nós, muitas vezes, nunca vai descobrir isso. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes, quando você fala de determinados assuntos, dependendo da forma como você fala, as pessoas ficam... Nossa, mas a gente está falando sobre isso mesmo? Sim, nós precisamos falar sobre isso, porque tanta coisa acaba influenciando na nossa dinâmica e na nossa saúde mental e na nossa vontade de existir e de estica daqui, encolhe daqui, que é muito bom você olhar quando você está no ápice, né, de... Quando alguém compara assim, fala, não, mas, por exemplo, não dá para invalidar os sentimentos dos homens em relação a determinadas coisas. Por exemplo, você não ama mais seu filho do que o pai deles, quando existe essa convivência. Mas aí você vê, aí você vai pegar um estudo, né, o abandono e tal. E aí, eu, por exemplo, que convivo com o pai dos meus filhos, que é meu marido, que é um pai presente e tal. Eu tenho certeza que ele nunca vai acordar no meio da madrugada pensando, nossa, aonde será que tá a cartolina que eu comprei que ele não pode esquecer, né? Então, assim, a cartolina é uma coisa boba. Pense em um outro exemplo, Rosângela, você é muito boa disso. Aquela coisa bem inútil, que você acorda de madrugada pensando, tipo, nossa, será que se eu esfregar bem aquela camiseta do uniforme, vai sair aquela mancha? Aí tem uma coisa que eu sempre penso. Ai, será que o uniforme que eu estendi agora à noite vai secar para amanhã cedo? Exato. Porque eu sempre lavo à noite. Né? Aí eu acho que já vai para uma coisa mais de organizacional, que talvez ele pense. Né? Talvez eles pensem, mas eu tô falando daquela coisa que te incomoda. Nossa, será que eu esfreguei o suficiente? Será que não vão achar que ele tá sujo? Eu passei por muitas coisas assim, e foram essas coisas de me sentir muito envergonhada, muito diferente, muito... Verdade, você não falou quando que deu essa coisa do Moça, né? De criar o Moça. Eu acho que foi justamente eu sempre gostei de estudar sobre determinados assuntos relacionados às mulheres. Sempre foi uma prática minha e sempre questionava. Lá dentro da minha cabeça, que funciona um pouco agilizadamente, algumas situações, depois que eu me tornei mãe, começaram a me incomodar e me fazer me sentir muito péssima mãe. E relacionada a isso, né? Um dos meus filhos, ele acordava, ele pegava o uniforme e se vestia. E muitas vezes eu estava dando aula numa outra escola e na hora do intervalo eu ia. Então, meu marido que levava eles e eu ia dar aula na outra escola. Quando eu chegava e eu cruzava com meu filho, muitas vezes ele estava com o uniforme do outro, porque ele é desligado. E então a calça estava no meio das canelas. E a camiseta estava no joelho, porque ele pegava do outro ainda. Não podemos nos esquecer que eu tenho 5 filhos homens. Verdade. E aí, ao invés de pensar, será que ele tá com frio? Será que ele tá confortável? Porque essa calça tem um elástico. Eu não pensava em nada disso. Eu só conseguia pensar no que a professora estava pensando. De você. De mim. Ela não viu que ele colocou esse uniforme? Não, ela não viu. E isso começou a me
me deixar muito incomodada. E aí, em 2019, eu fui com uma amiga numa vivência que tinha algumas coisas que depois eu acabei transformando e trazendo para o Moça, mas eram 2 dias inteiros. Entrava às 9 da manhã e ia embora às 4 da tarde. E no outro dia, 9 da manhã, 4 da tarde. E no primeiro dia, ela é médica e ela passou o dia inteirinho falando de história. E aí eu falava, gente, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. E essa também foi uma questão muito difícil que eu pensei, inclusive, hoje. Porque eu tô fechando com as empresas por causa do 8 de março. Vou fazer vários agora esse mês em várias empresas fora de Assis. Que foram me encontrando e que me mostram que sim, Tá no caminho certo. eu né? fiz e deu certo. Não é uma pessoa que viu lá e falou, vou chamar. É uma pessoa que já me viu em outra empresa, mudou de empresa e me chamou para ir nessa. Quer dizer, eu não tô viajando, mas a hora que isso acontece, eu passo por um momento de extrema euforia, de ai, que delícia. E logo depois, eu não vou dar conta. Como que eu posso ter criado um negócio? Se a gente já não, é difícil pra gente acreditar na gente. Imagina quando você que pensou o negócio, é pior ainda. Mas foi isso, assim. E aí, eu venho pensando e falando sobre isso desde então, fazendo os encontros, né? E agora eu fui convidada para participar deste podcast. Não, agora, minha filha. Eu já Prepara a participei, agenda. sabia? Prepara a agenda, tá bom? Porque esse podcast vai fazer assim, ó, na minha carreira. Ó, Eu vou ficar disputadíssima. E você vai comigo. se você tem uma empresa e você quer realmente que a sua colaboradora se sinta importante, você pode dar um chocolate. Gente, a gente não tem... Ó, uma coisa que me irrita é quando a gente fala do 8 de março, quando a gente fala das lutas, as pessoas falam assim, então quer dizer que não pode ser gentil com vocês. Então não pode abrir a porta certo. do carro pra vocês. De certo, se abrir a porta do carro pra mim, eu vou dar um soco na cara da pessoa. Claro que pode, gente, tá tudo Se eu bem. ganhar uma flor, eu vou falar, por que você tá me dando essa flor? Pá, bate na pessoa com a flor, né? Enfia A o gente flor no aceita, né? nossa. Ó, esse episódio, vocês viram como a gente tá delicadinha? A gente tá, fofinha? Mas agora... Mas então, voltando. Pode, gente, pode dar flor, pode dar o chocolate, pode, tá tudo bem, a gente também gosta, tá? Mas o que a gente está dizendo aqui é que existe, como a Carol falou, várias camadas para esse 8 de março. Várias camadas né? dessa cebola. Eu falei pra Carol, eu tava ouvindo outras mulheres falando disso e existem lutas acontecendo, diminuição de jornada de trabalho para as mulheres. Existem coisas acontecendo que quando essas coisas realmente acontecerem, elas vão beneficiar todas. Então eu acho que todas as mulheres precisam olhar para esse 8 de março e tentar pensar nessas outras coisas, procurar, se informar, ler sobre isso, porque eu acho que essa é uma questão para todas nós, né? Eu acho que independente do que da maneira como você vive, porque uma coisa que eu acho que a gente fala muito disso também, não é se você trabalha, se você não trabalha, se você tem filho, se você não tem filho. É você ter a liberdade de escolher o que você quiser. E que as coisas não sejam impostas para você e que você não tem escolha. Você tem que fazer aquilo porque não sei quem é só fala. Não. O que a gente entende é que as mulheres podem ter uma liberdade, podem ter a liberdade de escolher a maneira como elas querem viver. Né? Então, esse 8 de março, vamos pensar um pouco mais fora da nossa caixa e tentar entender e tentar buscar informações sobre essas outras coisas, né, Carol? Sim, e até porque se não for para todas, não é para nenhuma. Então, esse é o nosso recado do 8M, do 8 de março. Feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher todos os dias. Faz o merchan do Moça. Moça se toca. Aproveita moça... que meu podcast é muito famoso. É muito famoso. Dias 16 e 17 de maio vai ter Moça se Toca aqui em Assis. Então, se você
não mora aqui, está ouvindo esse podcast, já se organiza. Manda uma mensagem, pode ser no nosso @ do bar, né? O bar é delas. E também pode ser no @. Ai, posso falar? Ai, @Mocacitoca. Mocacitoca. E é isso. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. A gente é maravilhosa, a gente precisa acreditar nisso. É isso. Obrigada, Carolina. Ai, de nada. Pode me chamar sempre. Obrigada. Eu sou a Rô Estevão. Eu sou a Carol Tedeschi. E esse é o podcast O Bar é Delas. Um espaço pra mulherada. O Bar é Delas Podcast.